Estamos começando mais um Resenha Épica e hoje nós vamos falar sobre a Comuna de Paris. Sobre essa primeira experiência comunista anarquista aí da história da França. Eu sou o Bruno Campos. Eu sou o Raul Trindade. Bem-vindos ao Resenha Épica. Muito antes da Revolução Russa em 1917, um monte de parisiense revoltado tomou o poder na capital da França e criou o que alguns autores chamam de a primeira experiência socialista da história. Caraca, isso é muito louco, né, parceiro? Lá em Paris, como é que chama mesmo o negócio? Foi chamada de a Comuna de Paris. Acho que é importante a gente já deixar bem claro que o século XIX foi um momento que a França viveu várias revoluções. Todo mundo já ouviu falar da Revolução Francesa, né, que foi na quebra ali do século, né, 1789, e essa é a mais famosa, que inclusive, já vou deixar claro aqui, se você jogar aí no Google Revolução Francesa, vai aparecer aquela imagem de uma mulher com um seio à mostra com a bandeira da França, e um rapaz do lado com as duas pistolas. Uma criança! Assim, né? Só que essa pintura, ela foi feita posteriormente, não era para representar a Revolução Francesa. Ela era para representar a Revolução Liberal de 1830, tá? Então, já vou lançar essa curiosidade aí pro pessoal, porque até no Google tá errado. Se você botar Revolução Francesa, a primeira imagem que vai aparecer é essa aí. Caraca. Então a gente teve. Nos livros de história da escola, esse quadro sempre aparece lá no capítulo da Revolução Francesa. Cara, que interessante. Pois é, chocante, né? Então a gente teve a Revolução Francesa, a Revolução Liberal em 1830, outra revolução em 1848, e aí a gente chega, né, fiz esse salto histórico aqui, em 1870. O que estava rolando na França nessa época? A França tinha um imperador, né, ficava nesse vai e vem de governos, de mudanças políticas, mas tinha um imperador, que era o Napoleão. Mas não é o Napoleão Bonaparte, pô, é o Napoleão III. Cara, tipo assim, teve lá o Napoleão, né, o cara lá que tornou a França um império e tal, expandiu as fronteiras, aquela parada toda lá. E aí a herança dele ainda continuava viva de alguma forma, né, o peso desse nome aí, de maneira que esse sobrinho dele chegou a ser imperador da França, o tal do Napoleão III. E o que é mais incrível ainda, isso você falou legal, o peso do nome, porque o Napoleão III, ele foi eleito, tá? Num período em que a França era uma república. Eu não quero entrar muito nisso não, pra gente não fugir do tema, mas o cara tava 20 anos no poder, ele foi eleito em aproximadamente 1850, não lembro o ano exato, mas foi na década de 50, assim. Ficou 20 anos no poder, a galera não tava muito, já não tá muito bom, já não tá agradando nem a elite, nem o proletário, então vamos tirar esse cara. Ele foi, deu um golpe e se colocou como imperador, tá? Então, voltando aqui pra linha do tempo. 1870, esse cara era imperador, tinha muita gente insatisfeita com ele, e a França, pra piorar tudo, ela entra numa guerra contra a Prússia. Não era a Alemanha ainda, né? Era a Prússia. A Guerra Franco-Prussiana. Isso, olha aí, o nome bonito desse, Guerra Franco-Prussiana, que o início dela, inclusive, foi bem curioso, né? Porque foi um documento lá do chanceler da Prússia, que era o Otto von Bismarck, um cara importante, a gente fala sobre ele em outro momento. Ele manipulou o documento em uma conferência que aconteceu para, de certa forma, ofender a França, de forma que a França é quem declarou guerra contra a Prússia. Hoje em dia a gente chama isso aí de fake news. Então ele manipula, quem tinha interesse na guerra era a Prússia, mas o cara manipulou de forma que a França, né, no calor do momento ali, declarou guerra contra a Prússia, e isso foi horrível. Foi péssimo para a França, porque logo de início o Napoleão III foi à frente das tropas, foi junto com as tropas para combater a Prússia e tem uma derrota devastadora na Batalha de Sedan, tá? Peguei aqui da minha colinha. Na Batalha de Sedan. E não só eles perderam, que já é humilhante, né? Você perde um monte de soldado, perde um monte de equipamento, como o Napoleão III foi capturado. Então veja bem, na batalha que o cara vai, o imperador, o cara que se coroou, que não queria sair do poder, ele foi capturado. Pega mal, então ele isso aí. Pega mal, a França que já não estava olhando para ele com bons olhos, né? Então, de imediato, isso aqui é importante, ó, ele foi derrotado dia 1º de setembro de 1870, foi essa batalha do Sedan. Então a gente tem aí essa situação aí que está se montando, que é uma crise política, né? A desmoralização do imperador com a derrota.
E, de certa forma, também ele gastou dinheiro do Estado aí com essa guerra, né? Então, também uma crise econômica aí no horizonte. Guerra sempre custa muito dinheiro, né? E quem paga, a gente vai falar mais pra frente aí, quem sempre paga isso aí é uma galera específica, mas a gente vai falar sobre isso já já. O fato é que a galera não perdeu tempo, tá? Ele foi capturado no dia 1º de setembro, no dia 4, lá em Paris, capital da França, eles já mudaram tudo e fundaram uma nova república. Olha só, o cara tinha acabado de ser capturado, o pessoal não perdeu tempo, já não, né? Nem cogitaram assim, não, vamos tentar pagar um resgate do nosso imperador para ele voltar a pagar, não. Já fundaram o que foi a Terceira República, tá? E o cara eleito foi um francês chamado Louis Adolphe Thiers, tá? Vou falar ele daqui para frente só como Thiers. Então ele era o presidente da Terceira República da França, tá? E logo de início, ele reorganizou a Guarda Nacional. O que era essa Guarda Nacional? Era uma espécie de milícia em Paris, né, a capital, onde estava concentrado todo o poder político, as estruturas políticas e tudo mais. Ele organizou ali essa guarda porque o exército da Prússia estava vindo, pô. O exército da Prússia foi lá na Batalha de Sedan, sentou o cacete no Napoleão III e continuou vindo pro centro, para a capital do país, né, para tentar essa unificação. E o exército estava onde? Estava espalhado pelo país e boa parte tinha sido derrotado na Batalha de Sedan. Então ele cria essa guarda revolucionária, que já era um conceito antigo, já tinha desde a Revolução Francesa, mas estava meio que largado de mão, assim. Ele reorganiza e chega a um número aí de 300 mil voluntários, tá? Então, apesar de não ter treinamento direito, né, era uma milícia, né? O armamento também não era de ponta, assim como o exército da Prússia, só que tinha bastante gente, tá? 300 mil voluntários. E quando o exército da Prússia efetivamente chega a Paris, que era o objetivo deles o tempo todo, eles realizam um cerco. Esse cerco ele começou no dia 19 de setembro. Então aqui, ó, tudo muito rápido, ó. O cara perdeu o 1º de setembro. 4 de setembro já foi a instalação da República. 19 de setembro já chegaram e cercaram Paris. Tinha o pessoal da Prússia lá, o exército prussiano? O pessoal da Prússia. Os prussianos queriam realmente conquistar, né, unificar todo o Império Alemão, e isso incluía ali a França. E aí tem uma curiosidade interessante, porque esse cara, ele organizou as defesas, né? A Guarda Nacional com esse nome bonito, mas assim que o exército da Prússia montou o cerco, levantou o acampamento, os políticos, os gestores, né, os tomadores de decisão do país, ó, saíram vazando de Paris. Alguns foram para Versalhes, outros foram para Bordeaux, no sul da França, mas o mais incrível, essa informação eu até achei, quando eu bati assim, eu falei, não, isso aqui é mentira. Tiveram alguns que fugiram de balão. De balão? Olha que maneiro, eu achei isso maneiríssimo, né? A gente tá falando de um período que não existiam aviões, tudo, de um modo geral, era feito a cavalo, tava nascendo as ferrovias, né? Mas o cara fugiu. Alguns caras fugiram de balão. Não, todo mundo já assistiu Up Altas Aventuras, eles amarraram um monte de balão numa casa e foram pra onde eles queriam. Imagina se o Palácio de Versalhes ficava em Paris, eles amarraram todos os balões e aí... O Palácio de Versalhes ia dar trabalho. Naturalmente que esse cerco gerou muita fome na população, né? Não chegam recursos, muita insatisfação. Essa insatisfação política mesmo. Porra, o cara que era pra estar aqui organizando a defesa, meteu o pé de balão e ficou aqui a Guarda Nacional de voluntários, a maioria é operário, artesão, né? A galera da classe social mais baixa ficou ali para morrer defendendo a cidade. Mas essa é a lógica da guerra, né? Essa é a lógica da guerra. Primeiro vão os soldados ali em linha de frente. Se não tiver mais exército, aí vem mulheres, crianças, idosos e, por último, os figurões, né? Os governantes, os líderes, os grandes generais. Estão acima dos outros, né? Mas, assim, essa ideia do peso de cada pessoa, do peso individual, do valor que cada pessoa tem, isso vai culminar lá na frente. Isso aí que você falou é importante. Para a revolução que já vai acontecer. Então, esse cerco, ele dura aproximadamente 5 meses, quase 5 meses. A rendição oficial foi em 28 de janeiro do ano seguinte, 1871. A fome que as pessoas passaram ali em Paris nesses 5 meses foi tão grande que eles chegaram a matar e consumir os animais que estavam num zoológico de Paris, inclusive 2 elefantes. Caraca. Tá? Pra gente ver. E aí, novamente, a gente vê uma disparidade. O cara que era rico, ele tinha dinheiro para comprar o alimento que estava mais caro por causa da oferta e da demanda.
E além de ter dinheiro, ele também conseguia estocar na sua residência. Agora, o pobre não. Né? O cara da classe mais baixa, ele realmente tinha que comer rato, tinha que comer animais de zoológico, tinha que consumir do mercado negro, que era muito mais caro. Né? Então isso gerou muita satisfação na galera. Aí é desespero, né? Aí é desespero total, né? A galera já tava puta lá com o imperador que foi capturado. Aí surge uma figura de um presidente. Porra, esse cara também não tá maneiro. Fugiu, meteu o pé, vazou. E aí, pra coroar a cereja do bolo aqui da humilhação francesa, tem a rendição dia 28 de janeiro. No termo do armistício que eles assinam, eles perdem a região da Alsácia-Lorena, que é uma região economicamente muito importante. Aí, já se ligou, né? Uma região economicamente muito importante que vai ser vai ser motivo de disputa lá na frente. Lá na Primeira Guerra Mundial. Pois é, o pessoal aí do vestibular, do Enem, a gente sempre vai ensinar sobre Primeira Guerra, a gente sempre fala lá, né? Uma das causas aí da Primeira Guerra é a disputa pela região de Alsácia e Lorena. Foi aí que a França perdeu. Isso. Foi aqui. Então aí, isso aí, bom, muito bom. O pessoal que tá estudando pro vestibular, olha aqui, ó. Aqui tem conteúdo do vestibular também, ó. A perda da Alsácia-Lorena foi em 1870, tá? 71, que foi assinado a rendição. Cara, pra você ver, né? Isso aí vai estourar 40 e poucos anos lá na frente com a Primeira Guerra. Considerar que os ingleses e franceses ainda tem aquela rixa desse símbolo aqui, né? Dos 2 dedos. Por causa dos arqueiros na Guerra dos 100 Anos, mano. Século XIV. Desculpa, século XV. Então o europeu, na verdade, é muito vingativo mesmo. Pô, tu acha que 40 anos depois eles não iam lembrar dessa perda aqui? E aí teve essa perda dessa região da Alsácia-Lorena. Eles tiveram que pagar uma indenização, veja bem. Eles tomaram a surra, perderam o imperador e tiveram que pagar 2 milhões de francos ao exército, ao governo da Prússia, pelo crime, olha que coisa absurda, pelo crime de resistir à invasão. 2 milhões de francos. Então, porra, a galera que já tava ferrada, ficou mais ferrada ainda. E pra coroar a humilhação, o rei da Prússia, que era o Guilherme, ele era rei da Prússia, ele é coroado como imperador alemão em Versalhes. Humilhação, dentro do território francês. Humilhação total. Porque o Palácio de Versalhes é o símbolo do governo francês, né? Foi um símbolo absolutista do Luís XIV, Luís XV, Luís XVI, e ele representa justamente o poder, o governo, né? O orgulho francês. Um palácio extremamente luxuoso, né? Lá no Salão de Espelhos. Sem falar que nesse momento era também a capital administrativa da França. Porque Paris foi cercada, os políticos foram para Versalhes, ele passou a ser temporariamente a capital do país também. Então o Guilherme, que era rei da Prússia, invade a França, é coroado lá em Versalhes e ele é coroado como imperador da Alemanha. É o 7-1 deles, é maneiro, né, cara? porque é o 7-1 deles, tá vendo? Não foi só o Brasil que não foi só o Brasil que tomou de 7-1, não. Eu acho que esse 7-1 aqui da França e Alemanha foi da Prússia, né? França e Prússia, foi mais humilhante ainda. Então, ele deixa de ser rei da Prússia e passa a ser imperador da Alemanha. Porque é esse momento aqui que marca a unificação alemã. Lá do Otto von Bismarck, mas a gente não vai falar disso aqui agora, não. Pois mas é um assunto maneiríssimo. Quero saber como é que isso aí chegou na Comuna de Paris, meu amigo. Pronto, chegamos. Isso aqui eu falei porque tem uma galera revoltada. Tem uma galera passando fome. Tem uma galera sem dinheiro. E desde 1864, o proletário, os operários, os trabalhadores, os artesãos, os camponeses já estavam flertando com as ideias de uns 2 camaradas que escreveram esse livro aqui. Ih! Livro não, né? Na época isso aqui era um manifesto. Pera, deixa eu ver se eu acho o meu aqui também, pra gente... Então pega aí, pra gente fazer combinadinho aí. Pô, se for a mesma edição ainda, a gente porra. vai tirar onda aqui, né? O meu é mais antigo Ah, que não, o teu. o seu é bem mais antigo. É. Então, vamos lá, ó. Século XIX. A galera flertando com esse manifesto aqui desses autores. Isso aqui dá um print legal, Karl hein? Marx. Dá um print legal, olha aí, ó. Lá no grupo, Foi lá pro nosso canal do Instagram. Ó, quem tem acesso antecipado aos nossos conteúdos, segue a gente no canal lá do Instagram. Vai ver esse tipo de print maneiro aqui. Se você tem um livro igual a esse, manda um print seu, uma foto sua com esse livro lá no canal, lá no Instagram, pra gente fazer essa corrente aí. Então a galera tava flertando com as ideias desses 2 caras, o Karl Marx e o Friedrich Engels. Em 1864 já tinha rolado uma reunião
gigantesca, né, que eles chamavam de internacionais, aquelas reuniões. A gente já ouviu falar, a Internacional Comunista, não sei onde. Então, 1864 foi a primeira internacional. E tem alguns nomes que participaram dela que são bem importantes. O Karl Marx, autor do livro que eu mostrei aqui, obviamente. E tinha dois caras aqui que eu faço questão de falar. Um era um russo, chamado Mikhail Bakunin, e o outro era um francês chamado Louis Auguste Blanqui. Esse russo aqui, eu pontuei o nome dele por quê? Ele, de acordo com alguns autores, é o pai do anarquismo, da corrente anarquista, tal qual Karl Marx e Engels são os pais do comunismo. Beleza? Guardem essa informação aí. Então, os operários estavam vendo nessa nova forma de governo, nesse ideal revolucionário, uma solução para essa pobreza que eles estavam passando. E aí, nesse meio tempo, o presidente lá, o Thiers, que eu mencionei, ele retorna para Paris, depois lá da assinatura da rendição, completou a humilhação, o cara ainda é presidente da França, ele volta para Paris para tentar retomar o poder. Só que o que acontece? Quando ele chega lá, aquela Guarda Nacional que ele criou, tá lá, mano. Armada, dezenas, centenas de milhares de pessoas armadas, com canhões comprados pela prefeitura de Paris para defender o cerco. Aí o presidente chega lá e fala, porra, essa galera aí, que tá com um papinho comunista, cheio de arma e canhão, na capital do país, porra, eu tenho que fazer alguma coisa. Então ele dá a ordem para que essa galera devolva as armas, especialmente os canhões, com medo de que essa movimentação comunista se espalhasse. Os ideais comunistas e socialistas se espalhassem e eles usassem esses canhões para fazer a revolução. E aí, porra, eu pergunto, o que você acha que aconteceu, cara? A primeira experiência socialista, na verdade, anarquista da história da humanidade. Exatamente. O general que estava comandando as tropas do exército francês, tá? O exército que estava sendo lá subordinado ao presidente Thiers, o general que comandava era o general Claude Leconte. Ele ordena às suas tropas que eles abram fogo contra todos os revolucionários que eles verem pela frente. Quero saber se é homem, se é mulher, se é criança. Vocês vão abrir fogo, vocês vão pegar aqueles canhões e nós vamos tirar daqui de Paris. O pessoal da barricada lá da França, desde a época da Revolução Francesa, o pessoal é treta, né, parceiro? Era mulher, criança, idoso, soldado, todo mundo ali, eles faziam a barricada no meio da rua e ia por tudo ou nada. Sim, tinha até já que você já mencionou a barricada, tinha uma mulher aqui que eu anotei, que eu achei muito interessante a participação dela, que era uma professora, Louis Michel. Quem deu aula pro 6º ano, o que vier depois é lucro. Eu vou falar um pouquinho mais dessa professora mais pra frente, mas ela era uma professora autodeclarada anarquista que estava junto com os soldados nessas barricadas contra as tropas do exército francês. Mas aí o que aconteceu? Pô, o pessoal deve estar pensando, caraca, foi mó treta, morreu um monte de gente. Não, porque muitos dos soldados franceses se recusaram a atirar nos revolucionários. Desobedeceram a ordem do general. Né? O general não teve outra saída, então ele deu ordem de retirada das suas tropas. Falou, não, os caras não me obedecem, vou tirar minhas tropas daqui. E aí 15 mil, perdi a minha colinha aqui com os números. 15 mil revolucionários aproveitam essa retirada do exército e marcham até a prefeitura, capturam a prefeitura, capturam, né, vários outros prédios que eram instituições públicas. E aí, efetivamente, eles consolidaram. Com a expulsão do exército, a segunda expulsão do presidente. O cara já tinha fugido no cerco, agora ele foge de novo. É o presidente que não consegue ficar na capital. Eles consolidam a Comuna de Paris. Eles convocam eleições em 26 de março de 1871. Então, esse momento aqui configurando, a Comuna de Paris está instaurada. Eles colocaram uma bandeira de cor vermelha na prefeitura de Paris, muito importante. Vou mostrar o livro de novo aqui. Que cor que é o livro aqui? Vermelho também. Não é à toa, não é coincidência. São coisas intimamente ligadas. Então eles colocam uma bandeira vermelha. Em algumas representações tem uma bandeira metade vermelha e metade preta na diagonal assim,
Porque vermelho era a cor que representava a Revolução Socialista e o preto era a cor que representava o anarquismo, tá? Então, muito importante a figura do anarquismo aqui. E esses revolucionários ficaram conhecidos como comunards. Mas o que foi, então, cara, essa comuna aí de Paris? Por que isso é tão revolucionário? O que significou no final das contas? Remover à força um governo centralizado e dividi-lo entre várias pessoas. O preceito... Eu não quero ficar muito conceitual e entrar aqui na ideologia anarquista e os pressupostos, mas basicamente eles elegeram... eles tinham meio milhão de eleitores em Paris, né? E aí era todo mundo, quer dizer, todo mundo entre homens, né? O sufrágio não era universal, mas eleitores eles tinham meio milhão, participaram das eleições aproximadamente 260 mil pessoas e era para eleger 96 membros de um comitê, né? Esse comitê provisório para governar. Isso é interessante, porque ao invés de ser uma pessoa, né? Um prefeito, um governador, um cônsul, qualquer nome que vocês queiram dar, eles iam eleger um comitê de 96 pessoas, que isso seria uma pessoa, um governante, para cada 20 mil habitantes. E isso é muito legal, porque tá muito dentro da ideia do anarquismo, em descentralizar o alto poder e ter uma autogestão. Pois é, vamos falar um pouco da diferença, né, do que seria pro socialismo. Por que alguns autores afirmam que a Comuna de Paris, apesar de ter esse nome, ela é considerada uma experiência também anarquista? O comunismo, ele parte de uma prerrogativa revolucionária que, para funcionar, você tem que cada vez mais aumentar a revolução. Tá? O próprio Karl Marx, no livro dele, deixa eu só pegar o livro aqui, que agora não estou falando do Manifesto Comunista, é o livro Capital? A Guerra Civil na França, que ele escreveu em 1871, o próprio Marx fala que essa foi a primeira experiência de governo operário, mesmo que tenha durado pouco, né? Essa da França aqui. E ele falou que só não deu certo porque os revolucionários pararam ali mesmo em Paris. Instauraram a comuna e não, tá bom, tá maneiro, vamos ficar por aqui. O próprio Karl Marx falou que se eles tivessem marchado para Versalhes com esses canhões e instaurado a revolução lá, eles estariam fazendo uma revolução socialista tal qual aconteceu futuramente, como vai acontecer futuramente, na Revolução Russa de 1917. Tá? Enquanto no anarquismo, tá? Então esse é um ponto. O comunismo ele parte de uma prerrogativa revolucionária, muitas vezes violenta, o próprio Lenin usa essa prerrogativa violenta, enquanto que o anarquismo ele já parte de uma coisa mais interna, é uma transformação interna de cada um, entender a liberdade, o direito à liberdade que cada um tem que ter, e a partir disso ir para um caminho mais pacífico da desmobilização do poder. Porque se cada um entende a liberdade que tem que ter, o direito à liberdade que tem que ter, então eu já não quero obedecer àquele governo específico que está centralizado em alguém, que beneficia muitas vezes a burguesia ou a aristocracia, né, dependendo do momento histórico. Então a anarquia, de acordo com alguns autores, ela vem de um pressuposto mais pacífico de autoconscientização das pessoas. Tá? Esse é um dos pontos. Não é simples. Não é simples, né? Galera que fala de anarquismo, a gente associa muito com a figura do movimento punk rock. Galera de Moicano, pichando aquele N de anarquismo nas paredes e acha que anarquismo é simplesmente... N, eu falei N? Não, desculpa, um A. É um círculo com um A no meio. São as sinapses aqui falando muito rápido. E o pessoal associa o quê? Anarquismo com não quero obedecer ninguém. Ausência de poder. Ausência de Estado, de governo. Não é tão simples. Pessoal, assim, quando as crianças estão fazendo muita bagunça, fala assim, que anarquia é essa? Exatamente. Mas... Não é tão simples assim. Pô, eu acho que a gente tá generalizando também, né? A gente não vai aprofundar muito. Mas tem essa ideia, assim, de que nas experiências socialistas que ocorreram aí mundo afora, tem o lance da representatividade, né? Que sempre vai ter lá um líder, um parlamento, e a ideia da anarquia é justamente não ter essa representatividade, ser um governo direto, né? Em que esses trabalhadores se autogovernassem, por meio de assembleias, né? Por meio de mecanismos. Os próprios representantes, eles fazem parte dessa classe social. Isso é muito importante. Não foi... isso que você falou é interessante. O movimento anarquista, ele não é uma guerra entre classes.
igual Karl Marx prega, né? Aquela disputa, aquela guerra. Não, é o proletário versus a burguesia. Não, o anarquismo é o seguinte, cara, é todo mundo, mas a gente vai eleger, como nós somos a maioria, nós, o povo, o proletário, o operário, vamos eleger a galera que vai zelar pelos nossos interesses. E aí, naturalmente, essa aristocracia, essa burguesia vai perder a sua influência na sociedade, o seu poder. O próprio Karl Marx também fala isso. Um dos pontos que fizeram errado nessa revolução, a Comuna de Paris, foi não tomar o Banco da França, né? E tomar para si todo o capital, todo o patrimônio da França para a revolução da Comuna de Paris. Pois é. Mas aí, vamos aos pontos práticos aqui de direito trabalhista, que eu achei isso aqui muito interessante, porque isso aqui, o que eu vou falar agora, vai ecoar até hoje em dia. Primeiro ponto, pensão para viúvas e órfãos dos guardas, lá da Guarda Nacional. Aí tu já tá falando né, das paradas que eles instituíram ali no curto período em que ocorreu a Comuna de Paris. Isso, exatamente. Essa galera foi eleita, não chegaram a ser os 96 representantes que eles queriam, foram menos, foram 60 e alguma coisa, mas a ideia era 96. E aí eles começam a implementar essas coisas aqui que são muito bacanas. Ó. A pensão para viúvas e órfãos, isso aí que eu falei. A separação entre igreja e Estado, né? O Estado é laico, isso a gente vê até nas constituições de hoje em dia, inclusive na do Brasil, então uma influência direta desse momento histórico aqui. A equiparação, isso aqui eu acho muito foda, a equiparação salarial entre homens e mulheres no mesmo cargo. Não foi nem de longe, chegar num ideal de igualdade entre os gêneros, né? Até porque as mulheres não votavam. Nessa época aqui, isso só foi acontecer depois da Segunda Guerra Mundial na 150 França, anos depois a gente ainda fala disso. Ainda não atingimos. Mas nesse momento aqui, pela participação das mulheres nas barricadas, nas lutas, nas manifestações, começou-se um entendimento de igualdade, tá? E aí teve essa equiparação salarial. E aí aquela professora que eu falei agora há pouco, a Louise Michel, ela ficou responsável pela reformulação da educação. Eu não falei que teve a separação entre Estado e Igreja? Então agora não era mais a Igreja responsável pela educação das crianças. Era uma coisa pública e obrigatória. E ela que reformulou. Todo o sistema assim na prática, como que vai ser, como que não vai ser, foi essa professora aqui, que estava na barricada, anarquista, e agora responsável pela educação em Paris aqui de todas as crianças. Redução da jornada de trabalho de 16 para 10 horas. Para 10 coisas horas. Que ainda era muita coisa, mas né, diminuiu 6 horas ali a gente tem que entender a história como uma coisa evolutiva, né? Até hoje a gente fala disso, né? Tá tão em pauta aí o tal da escala 6x1, então o pessoal já falava isso nessa época e tá falando até hoje, né? Vai evoluindo. Proibição do trabalho infantil, proibição do desconto salarial. Algumas fábricas, né, os donos os burgueses, aristocratas que fugiram da cidade no cerco, essas fábricas passaram a ser dos operários, administradas por um sindicato, por uma cooperativa desses funcionários. Preço dos alimentos, principalmente os alimentos mais simples, eram tabelados de forma que todo mundo tivesse acesso à comida, né? Que mais? Prédios fora de uso passaram a obrigar pessoas que estavam em situação de rua e colocaram também instituições públicas nesse prédio, né? Então assim, quero viver de especulação, sou rico, quero viver de especulação imobiliária, me fudi, porque aquele meu prédio que está em desuso, né, vai ser utilizado para abrigar alguma pessoa que não tem a casa. É a extinção da propriedade privada. E o ponto que eu achei mais interessante aqui, cara, eu não estava falando agora há pouco que o anarquismo, ele, de acordo com alguns autores, parte de uma prerrogativa pacífica. Assim que a Comuna de Paris foi criada, e o comitê também, eles mandaram uma comitiva lá para Versalhes, onde estava o presidente, para tentar negociar essa independência de Paris. Então, veja bem, não só eles não quiseram continuar com uma revolução armada e violenta, como eles falaram, paramos por aqui, agora a gente quer legitimar a coisa. Vamos lá. É claro que o cara não aceitou, né? Obviamente, o Thiers não aceitou isso, mas eu achei isso uma iniciativa maneira. Talvez ingênua? Talvez, mas, é maneiro. Tipo assim, a partir de agora eu não quero mais conflito. Eu quero tocar o meu barco do meu jeito aqui, né? Claro que nem tudo são flores, tá? Eu tô falando isso aqui, vocês devem estar percebendo que eu tô muito entusiasmado falando aqui do anarquismo e tal, mas ele não era, a Comuna de Paris também não era o melhor lugar do mundo para se viver. Existia censura, principalmente da oposição, e teve um episódio de um massacre também, na rua, ironicamente chamada de Rua da Paz, né? Alguns manifestantes chamados Grupo da Paz,
né? Estavam lá se manifestando publicamente, isso aqui é uma época de muita euforia social nas ruas, e aí a Guarda Revolucionária dispara contra essa galera e matam 18 pessoas, 12. 12 pessoas são baleadas, tá? Então, assim, também não era a mil maravilhas, né? Porque a Comuna de Paris fala de liberdade, que todo mundo é livre, né? Não foi, assim, um acordo de cavalheiros. Isso durou quanto tempo, cara? A Comuna de Paris, ela, do jeito que eu falei aqui, parece que foi mó tempão, né, que fizeram várias coisas. Ela durou 72 dias, tá? Mas comparado com outros eventos que aconteceram na França, teve também uma tentativa em Marsella, em Lyon. Inclusive, o Bakunin, aquele russo que eu falei que é o pai do anarquismo, ele estava em uma das duas, agora não lembro qual que era, se era em Lyon ou em Marsella. Eu sei que aí foi menos ainda, foi questão de, assim, sei lá, uma semana, os caras não conseguiram manter uma organização centralizada, vieram as tropas e abafaram ali a revolução. E na França em Paris foi exatamente o que aconteceu. 72 dias depois, lá o presidente conseguiu organizar as tropas que estavam remanescentes no território e marcham para Paris. E curiosamente ele pediu apoio para a Alemanha. Olha que filha da puta. Os caras da Prússia, que invadiram, que viraram o Império Alemão, esculacharam todo mundo, ele foi pedir ajuda lá. E aí ele conseguiu juntar uma tropa de 100 mil soldados e os mercenários alemães contra esses 15 mil da Guarda Nacional, que não eram nem de longe tropas profissionais. E aí teve a Semana Sangrenta, que foi justamente essa recuperação. Foi um período ali de uma semana em que o presidente Thiers, com essas tropas, abriu fogo e matou dezenas de milhares. Aí os números oscilam pra caramba, mas tem algumas fontes que falam que até 30 mil pessoas foram mortas nessa Semana Sangrenta, em que a Comuna de Paris simplesmente deixou de existir de uma hora para outra, e o Thiers foi recolocado como presidente, e tudo voltou a, entre aspas, à normalidade. O negócio é que essa ideia não podia se espalhar de jeito nenhum. Já pensou se isso vira moda? Isso. Não, até por isso que ele pediu ajuda pro governo alemão, e até por isso que o governo alemão acatou. Porra, o cara acabou de ser coroado imperador. Aí ele pensa, pô, a galera tá flertando com o comunismo? Isso é totalmente o contrário à minha ideia. Não, vou lá ajudar eles a acabar com isso aqui também. Foi justamente por isso que eles aceitaram. Massacrar a galera lá, não sobrou pedra sobre pedra, e o governo acabou. Aí a Comuna de Paris ficou realmente só como um marco histórico ali, né? Como um período. Como um desses eventos históricos que chamam a atenção pela sua, como é que se fala? Sua excentricidade. Excentricidade. Caraca, maneiro. Não, mas pô, por que alguns falam que é uma experiência anarquista? Por que outros falam que é uma experiência comunista? Karl Marx falou que era o primeiro estágio da ditadura do proletário, mas que não foi pra frente. Né? Então, na verdade, cada autor tem um entendimento sobre isso, mas o fato é que todas essas correntes filosóficas dessa época, elas partiam dessa ideia, tipo assim, quero tirar esse governo. Né? Esse governo centralizador, tirano, muitas vezes ilegítimo, eu quero tirar esse poder, por isso que é uma revolução. Né? Mas é considerada como a primeira e única experiência anarquista da história. Aí, pra gente encerrar aqui, eu tenho algumas curiosidades. Como eu sempre faço aqui, dou um jeito de falar de Brasil no final do episódio. Todo episódio que a gente tem feito, eu chego no final e, porra, uma curiosidade aqui, vamos falar de Brasil. Então, o primeiro chefe de Estado a visitar Paris depois de toda essa treta da Comuna de Paris foi Dom Pedro II, imperador aqui do Brasil. Ele tá em todas, né? Não tem nada a ver. Ele é tipo aquele meme do Ronaldinho Gaúcho. Os eventos mais aleatórios, de repente aparece o Dom Pedro II. A ida dele lá, a visita dele lá, não tem absolutamente nada a ver com a Comuna de Paris. Era uma visita diplomática que ele já ia fazer, já estava previsto, ele já estava no caminho, né? Lembrando que nessa época não tinha avião, então, tipo assim, ele tinha saído do Brasil muito antes. E ele vai, visita Paris e é recebido por muitos com bons olhos, porque a saída dele a Paris demonstra uma certa, como é que eu vou dizer assim, uma moral mesmo que ele dá para a população francesa. Nesse momento de crise, tamo junto. Tipo assim, França, tamo junto, né? Aquele abraço carinhoso. Não que isso na prática sirva pra alguma coisa, mas a galera gostou, né? O lance diplomático, né? Um chefe de Estado e tal. O lance diplomático. O lance diplomático. Se fazer presente já é um ato diplomático, né? Tem um boato também, uma lenda aqui, que o Lenin
quando vai ter a Revolução Russa, lá em 1917, o Lenin, supostamente, ficou tão feliz quando tem a Revolução Russa, quando ela passou os 72 dias. Então teve a Revolução Russa, aí ele ficou contando no relógio. No relógio não, no calendário, né? Quando passou do 72º dia, ele foi pra neve dançar de alegria e felicidade. Não se conteve de êxtase, porque a Comuna de Paris tinha sido a experiência mais longa de revolução do proletário. Então, como ele passou, ele bateu o recorde. Não, então agora vai dar certo, porque passou, você tinha esse mito aí, né, de que ele dançou na neve. E por fim, última experiência aí, não falei que eu ia falar de Brasil? Colônia Cecília. Foi uma experiência de uma comuna aqui no Brasil em 1890, na cidade de Palmeira, no Paraná. Tá? Um italiano chamado Giovanni Rossi, isso mesmo, Giovanni Rossi e alguns imigrantes europeus, né, trazendo essas ideias revolucionárias francesas para o Brasil, eles instauram nessa cidade, em Palmeira, uma comuna similar de Paris. Óbvio, em proporções muito menores, com muito menos gente. Não era igual Paris, né, uma cidade que já tinha centenas de milhares de pessoas, com um exército e etc. Era somente uma comunidade agrícola, mas que durou 4 anos aqui no Brasil, de 1890 a 1894. Ela acabou principalmente pela falta de investimento, né, falta de recurso agrícola. Com o tempo, a galera desanimou daquela ideia, foi voltando para a Europa, né, esses imigrantes, e o próprio Giovanni Rossi também voltou para a Itália, e aí acabou a comuna do Brasil. Porra! Interessante, né? Teve uma parada parecida aqui no Brasil. Tudo que acontece na Europa acontece um pouquinho no Brasil também. Isso é bem maneiro. Nessa época aí que os imigrantes italianos chegaram e trouxeram essas ideias, né, da Europa, principalmente os italianos em relação ao anarquismo. Nessa época também começou o lance de proclamação da República, muito baseado lá no Augusto Conte. Então a galera importava essas ideias, né, da Europa. Era moda trazer ideias da Europa. Você, ouvinte paranaense, você sabia dessa colônia Cecília? O seu avô nunca te contou essa história, então você ouviu aqui no Resenha Épica. Deixa aí nos comentários se você já tinha ouvido falar. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Um abraço. Até a próxima.